I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. So President Nixon in 71, August 15, 1971, took the dollar off the gold standard so we could print more money, so we could steal your wealth. And the reason that he decoupled gold from currency was to pay for the Vietnam War. The dollar will dramatically lose its purchasing power. The more they print, the more it gets diluted. And with Bitcoin, you just can't do that. And so people who understand the concept of money supply being the driver of inflation, then they'll understand why Bitcoin is superior. So a single politician with the ability to print money can turn employees against employers, can turn the customers against the vendors. They can turn every industry against every other industry. They have people rioting in the streets. And typically, the people don't realize that it's the government that's created the distress, and they blame the shopkeeper or the policeman or the person in the streets for causing their problems. And so you have unnecessary violence, you have human tragedy, businesses collapse, families collapse, people lose their lives. And it's all because the economy is, in essence, collapsing because the energy is being drained out of the currency. Seja muito bem-vindo ao evento O Código Cripto. Meu nome é Diego Velasquez, eu sou investidor e trader profissional especialista em criptomoedas. E ao longo dessa semana eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para aproveitar e ganhar dinheiro com as criptomoedas de uma forma séria, igual a um trader profissional. Principalmente agora que estamos em um momento histórico e decisivo para o mercado de criptomoedas em 2025. Topo histórico do Bitcoin. Cada vez mais países estão entrando em brigas políticas e diversos conflitos entre grandes economias sobre uma taxação. As criptomoedas já não podem mais ser ignoradas. E em meio a todas essas loucuras, esse é o único investimento que protege o seu dinheiro de verdade. Nesse evento, você vai aprender tudo o que é necessário para investir e a ganhar dinheiro com o mercado de criptomoedas no curto, no médio e no longo prazo. Principalmente agora, seja fazendo buy and hold, swing trade, day trade ou até mesmo scalp. Não importa o momento de mercado. O mercado pode estar alcançando as altas históricas, como agora, ou pode estar em baixa. A prova disso foi o que aconteceu nesses últimos meses com a alta do Bitcoin. Olha só quanto que os meus alunos lucraram com os movimentos de mercado. Quem estava preparado conseguiu lucrar muito com esse mercado. A prova disso são os resultados que eu e os meus alunos tivemos, não apenas nessa movimentação, mas também em todas as outras que aconteceram nesses últimos anos, mesmo quando o mercado de criptomoedas estava em baixa. Esses resultados que vocês estão vendo, todos são de 2025. Enquanto muitos estavam chorando e com medo, nós estávamos lucrando em cada uma dessas oportunidades. E sabe como a gente fez isso? Simples, usando as estratégias que eu vou te ensinar ao longo dessas próximas aulas. E se você pensa que isso é muito difícil, fique tranquilo que é muito mais prático do que você imagina. Por que é tão fácil investir em criptomoedas hoje? Primeiro, a tecnologia evoluiu tremendamente. Hoje, com apenas alguns cliques no seu celular, você consegue comprar, vender ou transferir criptomoedas instantaneamente. As plataformas são muito mais intuitivas e projetadas para iniciantes. Segundo, o mercado está muito mais maduro e regulamentado, o que traz muito mais segurança para os novos investidores. E terceiro, com o meu indicador e as estratégias que eu vou te mostrar ao longo dessas aulas, você terá um caminho mais claro e validado para tomar as suas decisões mais acertadas. Você vai conseguir aplicar esse conhecimento mesmo que esteja começando do zero e tenha pouco dinheiro para investir. E por que 2025 é o melhor ano para investir em criptomoedas? Bom, estamos vivendo em um cenário global de instabilidade econômica sem precedentes. As tensões geopolíticas e conflitos armados entre várias partes do mundo estão abalando o sistema financeiro tradicional. Com guerras acontecendo por todos os lados e as moedas fiduciárias estão cada vez mais fragilizadas e sujeitas à desvalorização repentina. Nesse contexto, as criptomoedas emergem como um único refúgio verdadeiro seguro para serem descentralizadas e
imunes às decisões políticas de um único país. Além disso, o risco de taxação global das grandes fortunas está levando muitos investidores a buscarem alternativas para proteger o seu patrimônio. As criptomoedas, principalmente o Bitcoin, oferece uma proteção para você operar fora do sistema bancário tradicional. Se você aprender tudo que eu vou te ensinar ao longo dessa semana, você vai descobrir que é possível ganhar dinheiro nesse mercado em qualquer momento. O mercado pode despencar e os valores das criptomoedas caírem bastante, e mesmo assim você pode conseguir lucrar nesse cenário. É isso que os verdadeiros criptotraders fazem. Quem domina as técnicas e estratégias certas sabe analisar o mercado com uma base em fundamentos. Tem oportunidade de ganhar dinheiro em qualquer uma das movimentações de preço, seja na alta ou seja na baixa. Os grandes investidores sabem disso e não é à toa que neste exato momento eles estão investindo muito dinheiro para aumentar as suas posições em Bitcoin. E apesar dessa recente alta, isso é só o começo. E é por isso que eu continuo investindo nesse mercado. E não só eu, mas também os meus alunos que sabem usar as técnicas e estratégias certas para cada momento do mercado. Nesse evento eu sempre gosto de lembrar do caso do Antoniel, um dos meus primeiros alunos lá atrás em 2020. Ele começou com R$500, em pouco tempo aplicando as estratégias que eu ensino, ele conseguiu ganhar mais de R$30 mil. E não foi só com a valorização das criptomoedas. Na verdade, esse mesmo resultado que ele teve poderia ter sido alcançado mesmo na baixa do mercado. Imagina o que é possível fazer com um momento tão positivo quanto o de agora. Talvez eu nem precisasse dizer isso, mas aplicando as técnicas e estratégias que eu vou te ensinar ao longo dessa semana, você pode conseguir muito resultado. Olha só o exemplo dessa operação aqui. E olha só o resultado que teve simplesmente por fazer um trade através dos pilares concretos. E não foi só eu, olha a quantidade de alunos que conseguiram seguir pelo mesmo caminho. As pessoas que mais ganharam dinheiro na história foram aquelas que souberam aproveitar os momentos como o que estamos vivendo agora, para fazer pequenos investimentos e construírem verdadeiras fortunas. Momentos decisivos no mercado de criptomoedas como esse, onde a instabilidade financeira global está criando oportunidades únicas. A inflação crescente em diversos países está corroendo o poder de compra das moedas tradicionais. E enquanto isso, o Bitcoin e as outras criptomoedas têm um suprimento limitado, o que torna-as naturalmente deflacionárias, ou seja, tendem a valorizar com o tempo. As grandes instituições financeiras que antes rejeitavam as criptomoedas agora estão investindo bilhões nela. Bancos, fundos de investimento e até mesmo fundos de pensão estão incluindo Bitcoin nos seus portfólios. Lembre-se de uma coisa, nesse momento a única coisa que você precisa saber é a orientação certa e seguir um método com um passo a passo já validado. Com ela pode ter certeza que você pode ter ganhos, como o que eu te mostrei agora, e aumentar consideravelmente o valor que você tem na sua conta, viver do mercado ou investir o seu dinheiro através de uma forma mais inteligente. Para você que acha que não tem tempo por causa do seu emprego, da sua empresa ou de qualquer outro negócio, você pode investir a qualquer hora do dia e de qualquer lugar. Afinal, o mercado cripto não para. São 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, você pode ganhar dinheiro de madrugada, à noite, de manhã, no final de semana, até mesmo em feriados. Depois dessa semana, você vai entender que as criptomoedas são o investimento do futuro e se você realmente quiser ganhar dinheiro no mercado e alcançar a sua liberdade financeira, o mundo cripto é o caminho. Seja para ganhar dinheiro com trade ou até mesmo para blindar seus investimentos contra a desvalorização do real e ao cenário atual da economia do nosso país. Estamos no início de uma nova era dos investimentos. E o Bitcoin nunca esteve com tanta evidência quanto que ele está tendo agora. E finalmente com o apoio de instituições tradicionais. Então não perca tempo. Aproveite ao máximo essa semana para saber exatamente o que você precisa fazer para você ganhar dinheiro com o mundo cripto agora. Assista a aula até o final e deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, elogios, sugestões, o que mais você quiser. Lembrando que durante a aula eu vou explicar como você pode ter a chance de ganhar R$2.000 no Pix. Então não pule nenhuma parte dessa aula e assista todo o conteúdo. Você vai ter várias chances de ganhar durante essa semana e a melhor forma de ganhar é acompanhando todo o nosso encontro. Aproveite ao máximo essa experiência e faça o melhor uso possível desse conteúdo. Agora vamos conferir o cronograma que eu preparei para essa nossa semana. Nosso evento vai ser dividido entre 4 encontros e o primeiro encontro é hoje. E ao longo dessa aula eu vou te mostrar as oportunidades do mundo cripto a partir de 2025 e como essa pode ser a sua última grande chance de lucrar verdadeiramente no mercado cripto. Você só precisa de 4 pilares para isso e eu vou te ensinar todos eles nesses próximos dias. Depois, a nossa segunda aula será na próxima quarta-feira. Nessa aula eu vou te mostrar como qualquer pessoa pode investir em criptomoedas. Mesmo que nunca tenha investido R$1 em qualquer outra modalidade de investimento, você vai ver como é simples e prático você investir nesse mercado. Não importa se estamos falando de Bitcoin, altcoin ou de qualquer outro ativo, existe um passo a passo sério e validado para que você consiga ganhar dinheiro de uma forma consistente no mundo cripto e eu vou te mostrar exatamente como. Eu vou te mostrar na prática como você vai fazer isso. E então
Então partimos para o nosso terceiro encontro, que será na sexta-feira. Lá eu vou te dar as principais técnicas que os criptotraders utilizam para ganhar dinheiro com as criptomoedas no curto, no médio e no longo prazo, além de uma lista completa com as moedas que eu estou investindo e operando neste exato momento. E não é só isso, eu também vou te ensinar a melhor estratégia para você operar em momentos de alta no mercado. E por fim, o nosso último e mais importante encontro vai acontecer na próxima segunda-feira, no dia 11 de agosto. Lá você vai ter a chance de dar o próximo passo e realmente assumir um compromisso de aprender a operar e a ganhar dinheiro com os ativos mais lucrativos e rentáveis do mercado financeiro dentro da minha mentoria fechada. Para, enfim, você sair do zero e aprender a identificar as melhores oportunidades desse mercado e operar como um verdadeiro trader profissional, ganhando dinheiro em qualquer um dos momentos do mercado e através das estratégias que a maioria das pessoas desconhecem. Agora, antes da gente partir para o conteúdo da primeira aula, eu quero me apresentar para você. Se você não me conhece, essa é uma chance de você descobrir por que eu posso te ajudar a investir no melhor mercado desses últimos 10 anos. E se você já me conhece, essa também é uma chance para você me conhecer um pouquinho melhor e saber o que me trouxe até aqui. Eu tenho certeza que você conhecendo um pouco da minha jornada, você vai se inspirar por saber que você está seguindo o caminho certo. Bom, eu comecei no mercado financeiro lá atrás em 2008 e naquela época eu não tinha muito dinheiro para investir, então eu comecei com algo em torno de R$2.000 e até que eu me saí muito bem nos primeiros anos. Investia em ações e fui pegando o jeito do mercado. No fim das contas, aqueles 2.000 acabaram se transformando em um pouco mais de 30.000 em um período de 3 a 4 anos. Eu não sei se para você isso é muito ou pouco, mas naquela época para mim isso eu achei bem interessante, porque era muito dinheiro. Só que como nem tudo sai da forma como a gente espera, por volta de 2012 o mercado sofreu uma reviravolta e naquela época eu perdi em torno de 96% do meu capital. Aquilo mexeu bastante comigo, eu fiquei muito desanimado e eu parei de olhar para os gráficos, parei de olhar por mercado e fiquei quase um ano sem abrir o computador à tela da corretora. Isso mesmo, eu não olhava mais para os gráficos e parei de acompanhar absolutamente tudo sobre os mercados. E apesar desse episódio, eu decidi levantar a cabeça, superei esse medo e decidi voltar para o mercado e não aceitar essa perda. Foi por volta dessa época que eu comecei no mercado novamente e comecei a ter os primeiros contatos com as criptomoedas. Eu não conhecia muito sobre o assunto, mas depois que eu passei a conhecer, eu caí de cabeça no mercado de cripto. E essa, com certeza, foi a melhor coisa que eu fiz. De lá pra cá, eu passei a viver das minhas operações com criptomoedas. Ganhei muito mais dinheiro do que eu poderia ganhar no mercado tradicional e criei diversas empresas na área. Fui professor universitário e pude participar dos momentos mais significativos da história das criptomoedas nesses últimos anos. Estou entre os maiores 500 investidores em criptomoedas do mundo e em um ranking que reúne mais de 70 milhões de pessoas no mundo inteiro. E eu também tive a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com mais de 12.000 alunos nesses últimos anos. Agora, diante dessa nova fase, eu quero compartilhar com você essa chance de ganhar dinheiro no mercado que me trouxe até aqui, para você investir o seu dinheiro de uma forma inteligente e conquistar a sua liberdade financeira. Agora vamos lá, vamos partir para o conteúdo. Mas antes disso, eu quero saber quem realmente está comprometido a aprender a ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas e quero saber se você vai ficar comigo até o final do Código Cripto. Se você está comprometido e vai ficar até o final, digite aí nos comentários CryptoTrader. Afinal, essa semana foi feita para você e a sua opinião importa muito. Agora vamos ver na prática como isso tudo funciona. E antes da gente começar, eu vou te explicar o porquê que Bitcoin está tendo tamanha valorização e porquê que Bitcoin vai continuar valorizando ao longo dos próximos anos. E se a gente sabe que esse ativo aqui vai valorizar para os próximos anos, como que a gente deve se comportar nesse cenário em querer acumular o máximo de quantidade de moedas possíveis? Porque se eu sei que um ativo tem uma probabilidade alta de ter uma valorização, eu quero guardar a maior quantidade desse ativo possível. E essa é uma das estratégias que eu estou utilizando e uma das estratégias que eu vou te ensinar ao longo dessas aulas. Bom, por que o Bitcoin está valorizando muito? E para você entender isso, a gente tem que entender o contexto de moedas fiduciárias. O que são moedas fiduciárias? Moedas fiduciárias são moedas impressas por países. Por exemplo, o real é uma moeda fiduciária, o dólar é uma moeda fiduciária, o euro é uma moeda fiduciária. E em que parte do momento da história chegou no ponto que moedas fiduciárias estão perdendo a credibilidade, Bitcoin e ouro está tendo uma grande valorização? Para você ter uma ideia, o ouro é um ativo que é negociado há milhares de anos e o ouro está no seu preço mais caro que ele já teve em toda a sua história. Como que o ouro está sendo negociado há mais de 100 anos e hoje ele está em um dos preços mais caros de toda a sua história? Para a gente entender isso, a gente tem que entender o conceito da inflação. O ouro é um ativo que você extrai ele da terra
e você tem um limite de quantidade de ouros lá para você conseguir extrair. Vai chegar um momento que você não vai ter mais ouro para extrair e quanto mais você tira ouro da terra, mais caro fica para você tirar o ouro da terra, porque vai estar cada vez mais longe, mais fundo, mais difícil, em áreas mais complexas. Então, o ouro é um ativo que você tem um limite de quantidade de pedras de ouro para você extrair do planeta Terra. Hoje, se você botar em consideração a quantidade de ouro que tem no mundo hoje já extraída, são cerca de 2 piscinas olímpicas. Qual é esse conceito e por que o ouro está tendo grande valorização? É o conceito da escassez. Ouro é um ativo escasso. Depois que o ouro acabar no nosso planeta, você não vai mais conseguir extrair o ouro e não vai ter mais essa pedra. Ou seja, é um ativo escasso. Você não consegue imprimir, duplicar, criar mais ouro do nada. Você tem que ter um custo, uma eficiência para você conseguir extrair ele da terra. E o que muda para o nosso dinheiro de papel, né? A nossa nota aqui de dólar, por exemplo? Até 1971, antes do presidente Richard Nixon dos Estados Unidos, antes disso, para um país emitir uma nota de papel de $1, por exemplo, ela precisava ter $1 equivalente em ouro guardado. Para quê? Para garantir que esse papel teria algum valor. Ou seja, um país emitiu $100, ele tem que ter $100 em ouro guardado. Até o ano de 1971, quando o presidente Richard Nixon dos Estados Unidos falou assim: olha, eu acho que já somos uma nação forte, a gente não precisa mais ter o lastro em ouro para emitir novas unidades de moeda. A gente pode emitir novas unidades de moeda sem que a gente tenha esse dinheiro guardado em ouro. Ou seja, a partir de então, o ouro deixou de ser o lastro do dólar. E o dólar era basicamente uma moeda impressa baseado na confiança dos Estados Unidos. Isso foi uma jogada para os Estados Unidos na época conseguir se alavancar, né? Conseguir imprimir mais dinheiro sem ter que ter o dinheiro guardado. Assim ele conseguia imprimir muito dinheiro e ficar mais rico e gerar mais a economia e dar uma alavancada na sua economia. Só que o que aconteceu desde então? Desde então, você pode imprimir papel sem que você tenha dinheiro guardado. E para você ter uma ideia, isso começou a entrar numa forma descontrolada. Somente nos últimos 5 anos, tá? Nos últimos 5 anos, os Estados Unidos imprimiu, imagina que ele tinha X de dinheiro em circulação. Só nos últimos 5 anos, ele dobrou 2x de dinheiro em circulação. Então ele imprimiu 100% do dinheiro que havia em circulação somente nos últimos 5 anos. E qual que é a consequência de você imprimir um dinheiro sem que você tenha um lastro nesse dinheiro, sem que esse dinheiro seja baseado em algo mais sólido? Isso gera a chamada inflação. Imagina que isso aqui é uma pizza e esse aqui é o dinheiro que é circulado nos Estados Unidos, né? Esse aqui é o seu dinheiro, esse aqui é o dinheiro que está nas empresas, esse aqui é o dinheiro que outras pessoas têm guardadas e esse aqui é o dinheiro que está em circulação. Quando você imprime mais dinheiro, você não está criando uma outra pizza aqui e somando, né, o dinheiro ao que já tem em circulação. Quando você imprime mais dinheiro, você literalmente pega esse dinheiro que existe aqui e você divide ele. Por quê? Porque se você tem dinheiro guardado e ele está imprimindo mais dinheiro, ele está fracionando isso aqui por mais coisas. Ou seja, o seu dinheiro passa a valer cada vez menos. E é só você fazer uma conta, por exemplo. O que você fazia há 10 anos atrás com R$100 que você não consegue fazer hoje? Isso é a inflação. A inflação é a perda do poder de compra do seu dinheiro ano após ano, que é silenciosa. Ninguém fala sobre a inflação e a inflação divulgada nem sempre é a inflação real em cima do produto que você está consumindo. Então a gente tem uma inflação, se você botar na inteligência artificial, ela mede uma inflação anual aí de pelo menos 10%, ou seja, a cada ano coisas ficam 10% mais caras, ou seja, isso daí dobra em 7 anos, preços de coisas dobram de valor, porque você tem inflação em cima de inflação, em cima de inflação, então a cada 7 anos ativos dobram de valor. E aonde que entra o ouro nessa história? O ouro não tem inflação, por quê?
Porque você não consegue imprimir mais ouro e dividir o que vale um ouro com mais gente. Se você tem aquele pedaço de ouro é seu e não tem como alguém vir aqui e dividir ele no meio, gerando mais ouro, imprimindo do nada. Então, ouro é um ativo que está valorizando, enquanto moedas fiduciárias perderam quase 95% do seu poder de compra nos últimos 20 anos em média. Beleza, Vela? Mas aonde que o Bitcoin entra nessa história? Bom, o Bitcoin foi criado em uma forma matemática para ser o ouro digital. Então, quem criou o Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem é uma pessoa que publicou lá um código dentro de um fórum falando, olha só, eu resolvi um sistema monetário digital. Tá? Pessoas já tentavam criar moedas digitais desde a década de 90, só que existia uma dificuldade muito grande, porque tudo na internet você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que é literalmente você copiar e colar. Então, desde então, estavam tentando criar uma forma matemática para você ter um dinheiro digital seguro, que você não pudesse copiar e colar, e ele fosse mais ou menos da mesma forma que o ouro para servir como reserva de valor. Então você tem o seu dinheiro e você vai investir numa renda fixa. A renda fixa está me dando 10% ao ano. Beleza, qual que é o valor real da inflação? Se a inflação real for 10% ao ano, o que você está ganhando aqui está exatamente compensando a inflação, ou seja, você não está ganhando absolutamente nada por investir o seu dinheiro em um lugar que não compense pelo menos a inflação real. Tá, por que o Bitcoin foi criado e como que ele foi criado? Ele foi criado em cima de uma base matemática que só vão existir 21 milhões de unidades. E essas unidades são transacionadas através da blockchain. Blockchain é o que a gente chama de cadeia de blocos. Blockchain é bloco, chain é cadeia. Como que funciona as transações do Bitcoin, como que ele funciona, por que ele é super seguro e por que ele tende a valorizar ao longo dos anos? Bom, explicando rapidamente o que é a blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin, que deixou ele extremamente forte e com uma alta probabilidade de valorização. Blockchain é a cadeia de blocos, é o coração que está por trás do Bitcoin. A cada 10 minutos você tem um bloco estampado na rede, tá? Como que você faz isso? Imagina que você tem o seu computador em casa, você está me assistindo por um computador, você tem um computador no escritório e tudo mais. E quando o Bitcoin foi criado, né, soltaram o documento do Bitcoin em 2008, falando, ó, consegui uma solução. Começa a rodar isso. Você que tem seu computador em casa, você plugava seu computador na rede do Bitcoin, né? Baixava lá o software do Bitcoin, plugava seu computador na rede, e aí você começava a trabalhar para a rede do Bitcoin. Você era basicamente um prestador de serviço para a rede do Bitcoin. Assim como você, tem o João, tem a Maria, tem o fulano, tem o italiano, tem o russo, milhares de pessoas ao redor do mundo botavam seus computadores na rede, e aí imagina que o mundo ficava totalmente conectado, milhares de computadores plugados na rede do Bitcoin, você criava uma teia de aranha. Então, se, por exemplo, proibiram você de usar o Bitcoin aqui, mas você tem milhares de outras pessoas com o computador na rede plugada, tendo a garantia de que a blockchain está viva e a blockchain prevalece. Hoje, para você ter ideia, como a gente evoluiu muito, né? Você plugar o seu computador na rede é a forma que a gente chama de mineração, porque você é recompensado por isso, eu vou te explicar como. Hoje existem fábricas somente para minerar Bitcoin, que é fábricas com milhares de computadores plugados à rede. E o que esses computadores fazem? Esses computadores ficam autenticando transações. A cada 10 minutos tem um bloco. E aí esse bloco aqui mostra todas as transações do Bitcoin. O A enviou um Bitcoin para B, o B enviou um Bitcoin para C, o C enviou um Bitcoin para F. Então aqui, a cada 10 minutos, estampa na rede que essas transações aconteceram. Passou mais 10 minutos, estampa todas as outras transações. 10 minutos, todas as outras transações. Então, tudo que acontece no Bitcoin é estampado em uma rede, que é a rede da blockchain, e nada pode ser alterado. Ou seja, você não tem como copiar e colar uma moeda para uma outra pessoa, e foi a solução por trás de criar uma moeda na internet que tivesse uma quantidade de moedas limitadas e fosse super segura. Então, a cada bloco, tá? Desde que começou a rodar a rede do Bitcoin, você tinha 50 Bitcoin de recompensa. Além de marcar as transações, existia 50 Bitcoin de recompensa a cada 10 minutos para quem estava com o computador ligado na rede. Então, lá atrás era muito interessante você minerar Bitcoin, porque você ganhava um Bitcoin, mas também valia
poucos dólares, né? Você ganhava 1 Bitcoin, 2 Bitcoin a cada bloco, botando no seu computador para jogo, 10 minutos, mais 50, 10 minutos, mais 50. Passou 4 anos, eles cortam essa recompensa em Bitcoin pela metade, que é você botar Bitcoin no mundo. Assim que Bitcoin surge, né? Surge Bitcoin como? A cada 10 minutos, botava 50 Bitcoin no mercado, mais 50, mais 50. Aí cai para 25. Passou mais 4 anos, cai para 12,5. Passa mais 4 anos, 6,25. Se você fizer uma soma de a cada 10 minutos, 50, depois cada 10 minutos, 25, depois a cada 10 minutos, 12,5, depois a cada 10 minutos, 6,25, se você fizer uma soma até o ano de 2142, você tem 21 bilhões de Bitcoin que foram colocados no mundo, e esses computadores que estão rodando na rede são recompensados não só pela taxa de transação, mas esses Bitcoins que são colocados no mundo são divididos entre eles. Só que aí a cada vez vai ficar menos, só que o Bitcoin vale cada vez mais. Então essa foi uma forma que criaram o Bitcoin, tá? Para ele ser um ativo que tem uma quantidade limitada de moedas e um ativo altamente seguro através da blockchain. Então, se você entendeu o conceito do ouro, que está valorizando e está nas suas máximas históricas, e o conceito do Bitcoin, que é basicamente o ouro digital e está valorizando e está nas suas máximas históricas, e você comparar com moedas fiduciárias, moedas de papel, que estão perdendo valor, muito valor, perdeu 95% nos últimos 20 anos, moedas fiduciárias perderam muito valor. Ativos escassos valorizando muito. Se você pegar, por exemplo, até mesmo uma Ferrari antiga de 1970, 60, 50, por que ela vale muito? Por que ela está valorizando muito de preço? Porque você não consegue imprimir outra. Você, mesmo que a fábrica da Ferrari exista, ela não faz mais o carro que ela fazia lá atrás. Então você tem carros que são muito antigos valorizando muito pelo simples fato da escassez, a não possibilidade de você imprimir a mesma coisa ou criar a mesma coisa. Então você tem aquele carro que tem uma alta valorização porque é um carro escasso. E a escassez faz ativos valorizarem mais porque eles viram únicos e exclusivos. Assim como a reserva de valor, né? Para mim, Bitcoin não é uma moeda de pagamento, Bitcoin é uma reserva de valor. Eu quero guardar o meu dinheiro em uma forma segura, que eu tenho uma probabilidade de valorização para os próximos anos. Bitcoin, quero fazer isso em uma pedra, ouro. Então, são ativos que tendem a valorizar ao longo dos próximos anos e vocês agora entenderam por quê. Beleza, Vela, entenderam tudo isso, o que eu faço agora? Bom, a meta agora é acumular. Se você entende que isso vai valorizar e tem curvas exponenciais de valorização, melhor coisa que você pode fazer é acumular esse carinha aqui. Como que você vai acumular isso? Vou te ensinar agora. Bitcoin, por ser um ativo muito novo, a primeira negociação do Bitcoin foi em 2010, ou seja, tem 15 anos da sua primeira negociação histórica. Atualmente, 5% da população mundial utiliza Bitcoin ou tem conhecimento sobre Bitcoin. Isso é basicamente a internet no ano de 2002. Imagina a internet em 2002, você falando para alguém, olha, vou investir numa empresa aqui de tecnologia chamada Google. As pessoas iam falar, você está maluco, você vai investir nisso? Se você pegar até mesmo as manchetes que falavam sobre a internet na década de 90, no início dos anos 2000, olha o que eles falavam. Eles falavam que a internet ia cair, que a internet ia quebrar e que qualquer pessoa que botasse dinheiro nisso ia acabar perdendo seu dinheiro. Uma grande coincidência com o Bitcoin, né? O que as pessoas falavam nesses últimos anos era que o Bitcoin ia cair, que era uma bolha, que ia estourar, até mesmo as grandes mídias falavam mal sobre isso. E agora, onde estamos? Em um dos preços mais altos em toda a sua história. Então, Bitcoin hoje é como se fosse a internet no ano de 2022, ou seja, tem muito espaço para crescimento ainda, porque apenas 5% da população mundial utiliza, e principalmente os maiores fundos de investimento do mundo que falavam mal sobre Bitcoin, por exemplo, a BlackRock. A BlackRock é o maior fundo de investimento do mundo, tem trilhões de dólares sob custódia. O seu CEO falava, não quero saber sobre Bitcoin, e agora o CEO da BlackRock abriu um ETF, virou o maior sucesso de investimentos na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o quê? Bitcoin. Então, sabemos que todos eles estão acumulando Bitcoin, está rolando uma corrida de acumulação de Bitcoin e quem acumular mais vai vencer no final dessa corrida. Bitcoin, primeira negociação em 2010, 15 anos de negociação, e eu vou mostrar para vocês agora a tendência do Bitcoin e quais são os melhores pontos de comprar esse ativo, mas agora a gente vai ter que ir para o gráfico no computador.
E antes da gente começar nos gráficos aqui, eu quero te apresentar o que são os gráficos, né? E o que são essas velas que a gente está vendo aqui no gráfico. Criado por Munehisa Homa, ele foi um trader de arroz japonês lá do século 17. Ele negociava arroz e ele via que o arroz tinha muita oscilação de preço. Ele começou a pensar o seguinte: tá bom, essa oscilação de preço deve ter algum padrão. Começou a mapear esse padrão através dessas velas, né? A vela vermelha significa o quê? Uma vela pode ter em vários espaços de tempo diferentes. Por exemplo, eu posso botar num dia, ou seja, essa vela aqui tem um dia de movimentação de preço. Quando ela é vermelha, significa que ela abriu o dia no topo e ela está fechando o dia na base. As sombras para cima e sombras para baixo foram onde o preço se moveu durante aquele dia. Então a vela verde é ao contrário, a vela verde o dia abriu na base, fechou no topo, só que ao longo do dia ele se moveu e criou essas sombras. Então, criado por Munehisa Homa, ele teve uma grande vantagem, tá? Isso já mostra o que o conhecimento sobre análise técnica faz. Na época, no século 17, onde ele negociava arroz, esse cara fez um pouco mais de 10 bilhões de dólares durante a sua vida fazendo trade de arroz. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento em análise técnica lá, ele começou a mapear a movimentação de preço quando ninguém conseguia mapear. Então ele mapeava no papel, ele ficava perguntando, tinha pessoas perguntando sobre a movimentação de preço do arroz, e ele mapeava o preço do arroz, ele conseguia identificar as tendências, sendo assim, ele sabia o melhor ponto de comprar e o melhor ponto de vender, e fez cerca de 10 bilhões de dólares durante a sua vida. Foi um cara muito rico porque ele teve uma visão de ter um indicador mostrando para onde vai o direcionamento de preço. Indicador este que é utilizado até hoje para pessoas tirarem vantagem dos mercados. E ao longo dessa aula eu vou te ensinar como você vai fazer isso. E agora que a gente está aqui no computador, eu vou mostrar para vocês o gráfico que é o mais interessante no mundo do Bitcoin. Esse aqui é o Bitcoin desde que ele teve a sua primeira negociação em 2010, quando valia alguns centavos de dólar até o preço atual, quase 118 mil dólares neste exato momento. Tá, e o que significa esse gráfico aqui? A gente consegue ver nitidamente que o Bitcoin está em uma tendência de alta. A gente está formando topos e fundos ascendentes desde a criação do Bitcoin e a primeira negociação dele em 2010. Então, desde então, a gente está em uma tendência de alta e a gente nunca perdeu essa tendência de alta, mas você com certeza já ouviu falar em algum momento da história alguma pessoa ou alguma notícia falando: caramba, o Bitcoin caiu muito no dia de ontem, ou caramba, o Bitcoin está derretendo. Você com certeza já ouviu alguém falar disso. E eu vou te mostrar o que acontece com o ciclo do Bitcoin e para onde o Bitcoin está indo. Eu vou marcar aqui, tá, com uma linha amarela. Aqui é o preço do Bitcoin em 500 mil dólares. Então, se a gente atingir na linha amarela, o Bitcoin bate 500 mil dólares. A gente está indo rumo a essa linha amarela, ou seja, uma grande valorização para o Bitcoin ainda está a caminho. E olha só como a gente vem criando uma base de preço, 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 base de preço. Todas as bases de preço criam a nossa tendência de alta. E o que acontece quando o Bitcoin cai muito? As grandes quedas do Bitcoin são somente correções saudáveis para grandes movimentações de alta. Então a gente teve quedas no Bitcoin de 83%. Por quê? Porque o ativo valorizou mais de 56 mil %. E aí você tem uma queda, só que mesmo na queda o ativo continua valendo 8 mil % a mais do que o ciclo anterior. Então a movimentação de alta do Bitcoin é extremamente forte e isso faz com que a gente tenha algumas quedas ao longo do caminho. Só que o momento atual é o momento de movimentação de alta. A gente pode olhar até pelas médias de 12 e 26 períodos, tá? Aqui eu estou no tempo gráfico de 3 meses, ou seja, cada barrinha dessa representa 3 meses de movimentação de preço. E eu consigo ver que nitidamente a gente está em uma tendência de alta, está seguindo uma tendência de alta. Se você comparar isso com o Google, por exemplo, olha como o Google veio desde 2004 em uma grande tendência de alta. Teve lá o crash dos mercados de 2008, que mesmo com o crash de 2008, ele ficou muito acima dos patamares que ele veio anterior a isso, criou uma base de preço e continuou a sua movimentação de alta. Teve queda em 2021, mas a queda foi só para criar uma base de preço e ter uma movimentação de alta. Então, Google é uma empresa que está desde 2004 em uma movimentação de alta. Google está há 20 anos em movimentação de alta. O Bitcoin está há 14 anos em movimentação de alta, ou seja, pode ficar mais 6, 7, 8, 10 anos
em movimentação de alta. Se você comparar isso com o ouro é negociado desde, olha só, se eu botar a primeira transação em ouro aqui em 1836, olha só o ouro aqui embaixo, e olha onde o ouro está hoje. O ouro está no topo histórico, exatamente por aquilo que eu expliquei para vocês. Tem grandes movimentações de alta, tem correções, mas a tendência é a gente ir valorizando. E olha, não houve tanta compra de ouro como nunca na história. Olha como a compra de ouro está aumentando nesse exato momento. Então isso significa que pessoas estão investindo em ouro. O ouro está subindo há 200 anos, está sendo negociado há 200 anos e está no seu topo histórico. O Bitcoin vai ser a mesma coisa, daqui a 100 anos ele vai estar no seu topo histórico, 200 anos ele vai estar no seu topo histórico, porque ele vai sempre rompendo novas máximas, seguindo a sua tendência de reserva de valor. O dinheiro está perdendo o poder de compra, o dinheiro está perdendo a credibilidade e a galera está preferindo investir em ativos mais sólidos, ativos com garantia, não com garantia, mas ativos que têm uma probabilidade maior de uma valorização a longo prazo. Então o Bitcoin nitidamente está em uma tendência de alta. Ele vai continuar subindo, se eu botar no tempo gráfico de 6 meses, fica ainda mais nítido, a tendência de alta é nítida no Bitcoin. E se você, por um acaso, ver qualquer movimentação de queda, que a grande maioria das pessoas fique com medo, aproveite, porque quedas são somente para criar bases de preço dentro de uma tendência de alta e continuar subindo. E ao longo dessas aulas eu vou te ensinar as melhores técnicas e estratégias para vocês fazerem isso na prática. Beleza, Bela, você sabe que o Bitcoin está subindo, o que você pretende fazer? Bom, eu sei que o Bitcoin está subindo, eu pretendo acumular a maior quantidade de Bitcoin possível. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, esse site aqui, para quem não conhece, é o site chamado de TradingView, tá? Eu vou deixar o nome desse site aqui na tela, tradingview.com, é um site que você pode usar gratuitamente para você analisar a movimentação e a tendência de ativos. Através desse site você consegue analisar a tendência, se um ativo está numa tendência de alta, se está numa tendência de baixa, e a partir disso você consegue ver todos os ativos que são negociados no mercado de criptomoedas, tá? O Bitcoin veio aqui, o Bitcoin rompeu nossas máximas anteriores, dentro de uma tendência de alta, aumentando a probabilidade de continuação de alta. E como que eu faço para buscar oportunidades de trade? Como que eu encontro oportunidades de trade nesse cenário? Existem alguns pilares para você encontrar uma oportunidade de trade. Eu vou te mostrar quais são esses pilares e depois como a gente pode fazer isso na prática. O primeiro pilar é você entender a tendência. Você tem que ver que um ativo está em uma tendência de alta, tá? E fique tranquilo, se você não entender o que é uma tendência exatamente, a gente vai entrar fundo sobre nisso. Não é um tópico difícil de entender, é um tópico prático, mas entender a tendência. Eu busco ativos que estão em tendência de alta. Dentro de um ativo que está dentro de uma tendência de alta, eu quero ver movimentos de correção. Então eu busco ativos que estão em uma tendência de alta, porém estão caindo. Então o Bitcoin agora está numa tendência de alta, porém a curto prazo ele está corrigindo. Dentro dessa correção existem o que a gente chama de padrões gráficos. Padrões gráficos nada mais são do que padrões que demonstram um sentimento de mercado por trás desses padrões. Por exemplo, aqui tá o que está acontecendo no Bitcoin agora, a gente está num padrão de cunha descendente, tá? O que é esse padrão de cunha descendente? Quando essa linha aqui vem com essa aqui. Uma cunha descendente geralmente indica exaustão. A gente tem um ponto de suporte, o suporte é perdido sem continuidade de queda, cria outro suporte, o suporte é perdido sem continuidade de queda, ou seja, a força vendedora está em exaustão, está perdendo o suporte, porém não está conseguindo ter continuidade de queda. Se você tem uma exaustão na força vendedora, significa que eventualmente o preço vai tender a romper esse padrão para cima. Então, eu tenho uma tendência de alta, eu tenho um ativo caindo em um padrão que tende a romper para cima. Tudo está começando a me indicar uma boa oportunidade de compra. Daí que entram indicadores. Aqui embaixo, por exemplo, eu adicionei meu indicador, o índice de força relativa. Tá? Para você adicionar indicadores, você clica aqui e o índice de força relativa vai ser o RSI. Tá? Ou o IFR. Esse aqui é o indicador, ele já vem pronto de tabela aqui toda para vocês organizarem. E esse indicador aqui ele me diz se um ativo está em euforia ou se um ativo está em pânico. Então, acima de 70, euforia, abaixo de 30, pânico. E aí, ativos que estão em uma tendência de alta, em padrões que tendem a romper para cima, porém caindo, eu começo a identificar pânico nesses ativos, eu começo a ver algumas oportunidades de trade. Então, para vocês entenderem a dinâmica, né? Como que você encontra uma oportunidade de trade?
eu busco ativos que estão em tendência de alta, e dentro dessa tendência de alta esses ativos estão caindo. Dentro dessa queda, eles estão me demonstrando padrões que tendem a romper para cima e demonstrando pânico que aumentam a probabilidade da gente criar uma base de preço e o ativo continuar subindo. Então, se você não consegue visualizar as coisas no gráfico, você vai sempre, o ativo vai cair, você vai ficar com medo, você vai vender. O ativo vai subir, você não vai vender, porque você vai ficar achando que vai subir para sempre, aí depois ele acaba caindo, você devolve seu lucro. Então, quando eu olho indicadores, é como se eu estivesse voando um avião. E eu sou o comandante do avião aqui, e aí eu entro numa nuvem. Se você entrar numa nuvem voando um avião, você não vai conseguir enxergar nada. E é basicamente assim que as pessoas que não entendem sobre análise técnica e análise gráfica tentam investir sem conhecer absolutamente nada. Uma vez que eu tenho meu indicador, eu sei a velocidade que o avião está voando, eu sei para que lado ele está virando, eu sei até onde ele vai, eu sei a autonomia dele, eu sei todas as probabilidades do que pode acontecer. E então, os indicadores são basicamente os instrumentos de um avião para mim, para eu não voar às cegas. E utilizando esses instrumentos, eu aumento consideravelmente a probabilidade de eu acertar a direção do preço e encontrar um movimento mais oportuno somente por ver coisas simples. E coisas simples que são realmente simples, assim como eu vou ensinar para vocês neste exato momento. Qual que é a coisa mais simples de uma tendência para você identificar se um ativo tem uma probabilidade de valorização ou se um ativo tem uma probabilidade de desvalorização? A coisa mais simples dentro de uma tendência de um ativo é você identificar o que a gente chama de pivô de alta ou pivô de baixa. São os precursores, né, de uma movimentação de alta ou uma movimentação de baixa dentro de um ativo. Então, se um ativo confirma um pivô de alta, que você tem um topo, fundo ascendente e topo ascendente, você confirmou a tendência de alta nesse ativo e você aumenta a probabilidade de ter mais continuação de alta. Ou então, um pivô de baixa é você confirma uma tendência de baixa e você aumenta a probabilidade de uma tendência de baixa nesse ativo. E eu vou juntar isso com algo muito importante, tá? Para mim, uma das coisas mais importantes que a gente tem no mundo das tendências é a tendência ser um fractal. Existe uma tendência dentro de uma tendência e a gente vai ver isso na aula 2, mas vamos focar aqui agora. Por exemplo, aqui eu tenho a movimentação de alta no Bitcoin. A partir do momento que ele forma um pivô de baixa, confirmou esse pivô de baixa, olha só a movimentação de queda posterior, isso que a gente tem. A gente tem uma movimentação de queda de 54% somente depois de ter confirmado um indicador básico de tendência. Claro que aqui você já vai ter tido algum tipo de desvalorização, mas você confirma isso e o preço acelera, o volume de venda acelera depois que você tem essa confirmação de tendência. Assim como aqui eu tenho um pivô de alta, um topo, um fundo e uma confirmação de movimentação de alta. Ó, a gente confirmou a movimentação de alta e o Bitcoin teve uma valorização de 260% somente após ter tido essa confirmação de movimentação de alta. Então, um pivô de alta ou um pivô de baixa vai ser o que vai anteceder. Ele vai ser anterior a uma movimentação de preço. Então, ele vai ser o que vai te mostrar a direção e o direcionamento daquele preço para os próximos meses ou próximas semanas. Então aqui, como no caso eu estou vendo cada barrinha dessa representa um mês, significa que a gente deve ter alguns meses de movimentação de alta contínua a esse movimento. Então é o princípio base, tá? Você quer comprar um ativo, e aí esse ativo que você quer comprar acabou de confirmar a tendência de baixa em um tempo gráfico muito grande, aí você pensa, não, é melhor não comprar esse ativo aqui agora, é melhor deixar essa tendência acontecer, e quando ela começar a reverter, aí sim você posiciona. Só que poucas pessoas na hora de investir, eles pensam no... quando as pessoas vão investir, geralmente ela... eu quero investir agora. E aí você acaba comprando um ativo sem que esse ativo esteja na tendência ideal dessa movimentação de preço. Então, às vezes, você esperar, você poupa muita grana e consegue muito mais retorno para o seu investimento. Para você comprar uma criptomoeda é muito simples. Por exemplo, aqui eu tenho a página da corretora, Bybit, que é a corretora que eu utilizo. Eu vou deixar até o link aqui embaixo, eu vou te mandar esse link no WhatsApp também para você abrir a sua conta. Com um clique você abre a sua conta, é muito simples. E para você transferir valores, tá? Você tem a página da corretora, você tem todas as criptomoedas que eles negociam e você pode comprar qualquer criptomoeda nessa corretora usando reais, por exemplo. Então você vem aqui, clica em depósito e aí você vai lá, vou depositar Fiat, né? Fiat, lembrando que Fiat é o dinheiro tradicional. Se você quiser
quiser fazer um Pix, é Fiat Deposit, você clica aqui, Fiat Deposit, e aí você pode transferir o valor que você quiser. Bota R$100, R$500, R$1.000, enfim. Você pode botar o valor que você quiser, clica em continuar, ele vai te dar um QR Code, você entra no seu banco, escaneia o QR Code, e aí você transferiu valores para a corretora. Uma vez que seu valor está dentro da corretora, você pode utilizar esse valor para comprar qualquer criptomoeda. Lembrando que se você tem alguma outra corretora também, você quiser utilizar a Bybit, que é a mesma que eu utilizo, você escolhe a forma de depósito aqui. Você pode depositar Bitcoin, Ethereum, você pode depositar, fazer o que você quiser com qualquer criptomoeda. Você deposita qualquer criptomoeda e saca qualquer criptomoeda para qualquer carteira tua. Uma vez que você está aqui, você vem em trade e aí você vai ter a sua tela de trade aqui, a sua tela principal de trade. Uma vez que você tem essa tela principal de trade, aqui estão todas as ordens de venda, todas as ordens de compra, e para você comprar um ativo é muito fácil, tá? Eu quero comprar Bitcoin, eu boto aqui a quantidade de dólares que eu quero comprar $100 de Bitcoin, boto aqui e clico Buy. Uma vez que eu clico Buy, ordem executada com sucesso. Eu vou lá em ativos, tá? Na minha conta de ativos e vai estar lá meu Bitcoin dentro da minha conta. Se eu quiser vender, eu clico a ordem que eu quiser vender, tipo, ó, quero vender, sell, vou vender o equivalente a $100 em Bitcoin, escolho o valor que eu quero vender e clico para vender. Vendi. Então, comprar uma criptomoeda é uma facilidade enorme. Você pode comprar e vender uma criptomoeda com uma certa facilidade, e é justamente por isso que a gente aproveita as movimentações de preço para comprar e vender nos momentos corretos, aproveitando ainda mais a volatilidade do mercado. Então, no mundo cripto, você pode comprar Bitcoin, segurar esse Bitcoin para longo prazo e esperar com que ele tenha grandes valorizações, ou você pode também, viu uma movimentação de alta, quer vender, quer recomprar uma movimentação de baixa. Quando você pegar mais um entendimento de análise técnica, você consegue aproveitar essas ondas do mercado e obter resultado tanto quando o ativo está em uma movimentação de alta, tanto quanto o ativo está em uma movimentação de baixa, e a gente vai aprender isso ao longo dessas aulas. Mas voltando aqui para os gráficos, quais são os pilares ideais, tá, para que qualquer pessoa consiga entender onde existe uma oportunidade de trade, onde que eu posso comprar um ativo, onde eu posso vender um ativo. Eu utilizo esses principais pilares. O primeiro é você identificar a tendência do ativo. Você tem que buscar ativos que estão numa tendência de alta, se você quiser operar comprado, ou uma tendência de baixa, se você quiser operar vendido. Então eu recomendo de início que opere ativos que estão em uma tendência de alta, e a gente vai buscar por pânico diante de uma tendência de alta. Geralmente, diante de uma tendência de alta, a gente tem momentos de pânico, onde pessoas ficam com medo e elas elas perdem a esperança nessa movimentação de alta, porém a tendência é o que prevalece. Então, se eu tenho uma tendência de alta, eu começo a ver uma movimentação de queda. Essa movimentação de queda me identifica padrões que tendem a romper para cima, e os indicadores começam a me indicar pânico. Eu tenho os 3 pilares alinhados ali para que isso seja uma boa oportunidade de compra. Então é assim que traders e investidores profissionais fazem. Eles nunca entram saindo comprando topos de movimento sem que indicadores, sem que pânico seja visto, sem que o medo seja contagioso. Eles querem ver todo mundo com medo, eles querem ver todo mundo com pânico, e eles, sabendo que o ativo está numa tendência de alta, eles se aproveitam disso para conseguirem montar posições e ganharem em cima da grande maioria das pessoas. Ao longo dessas aulas, a gente vai aprender como a gente vai fazer isso na prática, em surfar essa movimentação como um profissional e conseguir identificar coisas que pessoas normais que não entendem sobre análise técnica não conseguem identificar, para a gente encontrar as melhores oportunidades do mercado. E isso aqui é um dos motivos pelo Bitcoin e o ouro estarem valorizando muito ultimamente. Essa é a dívida dos Estados Unidos, ela aumenta consideravelmente a cada minuto que passa, atualmente em 36 trilhões de dólares, quase chegando a 37 trilhões de dólares. Somente de juros, os Estados Unidos têm que gastar com essa dívida o que ele gasta com toda a sua segurança nacional, ou seja, toda a Força Armada, tudo que os Estados Unidos investe nas Forças Armadas, eles estão pagando igualmente de juros somente dessa dívida aqui. Qual é o principal risco disso? O principal risco disso é os Estados Unidos não conseguir pagar essa dívida. Ele está basicamente uma pessoa que gasta mais no cartão de crédito do que ela consegue pagar, vai aumentando essa dívida. Só que atualmente as pessoas ainda têm uma confiança nos Estados Unidos, porque é um país grande, gera receita e existe a possibilidade deles conseguirem pagar essa dívida. Só que a gente está aumentando a níveis
que em 10 ou 15 anos, se não mudarem absolutamente nada, a confiança dos Estados Unidos vai ser completamente perdida. Quanto menos confiança os Estados Unidos têm, mais cresce o Bitcoin, mais cresce o ouro. Por quê? Porque pessoas ficam com medo do dinheiro tradicional e buscam formas mais seguras de investir. Basicamente aquilo que a gente estava falando na aula anterior. Então esse é um dos motivos, dívida crescente, sem plano de corte de dívida. Entrou o governo do Trump fez um plano de, em basicamente 10 anos, aumentar 5 trilhões de dólares da dívida, diminuindo um pouco o aumento atual, mas ainda assim aumentando a dívida e não solucionando o problema de fato. Então isso é um dos principais pontos pelo ouro estar valorizando muito, o Bitcoin estar valorizando muito. Quanto menos confiança pessoas têm em países, mais criptomoedas e ativos escassos como o ouro tendem a valorizar. E o movimento, que para mim é o movimento mais importante para o mundo das criptomoedas, a BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo. A BlackRock é responsável por investir em Uber, Amazon, Meta, Facebook lá no início dos anos 2000. Então é uma empresa que move muito capital e indica muito a tendência de mercado. Eles criaram um fundo de Bitcoin, eles listaram Bitcoin na Bolsa de Valores dos Estados Unidos para que investidores institucionais pudessem comprar Bitcoin de uma forma muito simples. Eles tiveram uma das maiores captações e mais rápidas captações de todos os ETFs que eles lançaram na história, ou seja, foi um grande sucesso. O CEO da BlackRock, o Larry Fink, que era o responsável pela BlackRock, é o responsável pela BlackRock, ele falava muito mal de Bitcoin, só que ele admitiu o seu erro e está classificando o Bitcoin como o ouro digital. Então a gente tem o CEO da maior empresa, o maior fundo de investimento do mundo, que tem mais dinheiro, mais recurso do mundo, que investiu em todas as empresas no início dos anos 2000, falando que o Bitcoin é o ouro novo, o Bitcoin é o ouro digital e que o Bitcoin tem uma grande probabilidade de sucesso e está focando grande parte dos seus investimentos e grande parte do direcionamento de capital dos seus clientes para Bitcoin. Então é um movimento que eles fizeram lá nos anos 2000 com Google, com Amazon, com Facebook, e agora eles estão fazendo com o Bitcoin, ou seja, tem muito espaço para crescimento no mundo das criptomoedas. E se você está entrando agora no mundo das criptomoedas, saiba que você está entrando muito cedo, porque esses caras aí começaram a entrar nesse ativo esse ano. Então eles estão começando a investir pesado nesse ativo para carregar suas posições por anos. Então basicamente o que eles fizeram com o Google, eles estão fazendo novamente com o Bitcoin, e o Larry Fink, CEO, admitiu seu erro, porque anos atrás ele falou que o Bitcoin era uma fraude, que ele não queria saber disso, e agora eles caíram de cabeça no investimento em criptomoedas. Hoje eu te mostrei as oportunidades que o mercado de criptomoedas oferece para os próximos meses e próximos anos e quais são os primeiros passos para você começar a operar nesse mercado. Provei que mesmo na baixa do mercado é possível você ganhar dinheiro com as operações de trade. E na próxima aula vamos um pouco mais a fundo. Você vai entender como qualquer pessoa pode operar nesse mercado e as múltiplas formas de você ganhar dinheiro com as criptomoedas. E tem mais uma coisa, eu acabei de postar uma foto lá no meu Instagram e na live de amanhã eu vou selecionar uma pessoa para fazer um Pix de R$2.000 diretamente para a sua conta da corretora. O comentário selecionado deve marcar 3 pessoas e comentar o que mais está gostando dessa semana. Se você quiser ter a chance de ganhar, corre lá assim que essa aula terminar. E eu tenho mais um aviso. Muita gente está me perguntando sobre a mentoria CryptoTrader e na próxima sexta-feira eu vou revelar uma condição especial que eu preparei para esta turma. Caso você já tenha interesse em reservar uma vaga, clique no link na descrição e preencha a aplicação agora mesmo. Temos milhares de pessoas participando do nosso evento e dessa forma você garante que você não vai correr o risco de perder a sua vaga. A próxima turma não tem previsão, mas provavelmente será só daqui a um ano, ou seja, no final de 2026. Bem, por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado da nossa aula e se você gostou, é só clicar no like desse vídeo e depois deixar um comentário aqui embaixo, para que eu possa ver que esse conteúdo está realmente contribuindo na sua vida. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar uma mensagem no WhatsApp que eu e a minha equipe vamos ler e responder todas, de uma a uma. Te vejo na próxima aula. Até a quarta-feira.